Boa noite. Poder local, hoje sobre Lisboa. Tenho para conversarmos sobre mais um tema lisboeta, tenho o prazer de ter comigo 5 convidados, falta-nos um, o Partido Comunista Português não pôde estar presente, foi convidado, naturalmente, mas não pôde estar presente. Sendo assim, tenho comigo, começando aqui pela minha esquerda, Inês Durbon, do Partido Socialista, Luís Júdice, do MRPP-PCTP, António Pro, do PSD, e à minha direita, curiosamente, do Bloco de Esquerda, curiosamente só porque está à direita, Ricardo Robles, e depois pelo CDS, José Pedro Ataíde. A todos, muito obrigado por estarem aqui connosco e disponíveis para esta conversa que aqui vamos ter. Lisboa, como capital, já foi capital do Império, hoje é capital de Portugal, e uma das cidades mais extraordinárias, pelo menos na Europa. Parece-me que ponto assente, Lisboa é mesmo uma linda cidade, e são as preocupações sobre essa beleza que nos trazem hoje aqui. Hoje vamos falar sobre os espaços verdes da cidade. Há conceitos que não são exatamente, enfim, que não se opõem exatamente, mas que têm as suas diferenças. O conceito de jardim-cidade ou o conceito de cidade-jardim são duas coisas diferentes. Encontramos por essa Europa fora as duas versões, enfim, por esse mundo fora, as duas versões. Lisboa tem todo o peso de uma história de muitas, enfim, de umas largas centenas de anos, e isso tem também implicações no seu desenvolvimento, na sua situação atual e no seu desenvolvimento. Durante anos foi uma cidade, e isto agora eu corro o risco de fazer esta afirmação, durante anos foi uma cidade quase que abandonada à sorte, e agora, finalmente, nos últimos anos, desde, enfim, uma dezena ou coisa parecida de anos, parece que os responsáveis autárquicos retomaram as preocupações para que Lisboa retomasse e recuperasse uma beleza natural que tem e utilizasse com vantagem aquilo que é uma das suas mais extraordinárias mais-valias, que é o Tejo. Lisboa é uma cidade com muito azul, o azul do céu, o azul do Tejo, e agora eu vou aqui saber dos meus convidados se também com muito verde. Eu começo por si, Inês Drummond. Lisboa tem também muito verde, tem verde a mais, tem verde a menos. Bom, boa noite a todos, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite da TVL para estarmos aqui hoje presentes e debatermos Lisboa. Eu acho que, começando por responder à sua pergunta, Lisboa hoje tem de facto muito mais verde. O verde é do Sporting, o Benfica é outra cor. Exatamente. Lisboa, quando o Dr. António Costa chegou à presidência da Câmara de Lisboa, chegou em condições muito difíceis e muito complexas. Foi preciso arrumar a casa, pôr a Câmara a funcionar e preparar a Câmara e Lisboa para o futuro. Eu creio que estas premissas todas foram cumpridas e hoje temos uma cidade mais amigável e mais sustentável. Mais amigável porque temos mais jardins mais requalificados, temos mais miradouros, mais quiosques, mais parques infantis. Houve, de facto, uma apropriação por parte das pessoas dos espaços verdes e do espaço público. Lisboa era uma cidade onde as pessoas vinham trabalhar, não ocupavam, não utilizavam muito os seus espaços verdes e, de facto, com a reabilitação que com a reabilitação que foi feita dos espaços verdes, hoje temos uma cidade viva e que as pessoas ocupam os espaços verdes. Temos uma cidade, houve um grande investimento na cidade e um grande investimento nas pessoas. E temos também uma sociedade mais sustentável, falando dos espaços verdes, temos o Corredor Verde de Monsanto, que foi inaugurado recentemente, temos mais ciclovias que ligam todos estes percursos do Corredor Verde e que permitem interligar os vasos espaços verdes da cidade, temos mais parques urbanos, temos uma estratégia energética e ambiental para termos uma cidade com futuro
e temos também vários parques hortícolas que também têm vindo a trazer um novo conceito para a cidade, um conceito de sustentabilidade e um conceito de futuro. Temos, de facto, mais esplanadas, temos 57 novas esplanadas, 48 novos quiosques das pessoas, e isto permitiu uma regeneração da cidade, as pessoas apropriarem-se do espaço público. Não era muito comum há 6 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ver pessoas nos jardins. As pessoas tinham um sentimento de insegurança, os jardins não estavam requalificados, não eram atrativos para as pessoas. E hoje, com os quiosques, com os parques infantis, com os equipamentos de ginástica, com ciclovias a interligar os vários espaços, hoje a cidade está cheia de pessoas. Hoje Lisboa é um polo de atração turística ainda mais forte do que era, e não apenas pelos seus monumentos históricos, mas também pela sua estrutura ecológica, pelos seus espaços verdes. E, portanto, eu creio que houve uma grande aposta na reabilitação urbana por via dos espaços verdes, na qualificação dos espaços públicos, na promoção também desta questão que é a mobilidade sustentável, por via também da interligação dos espaços, e uma grande aposta na eficiência energética. Por isso temos hoje uma cidade com futuro, que era uma coisa que não tínhamos há uns anos. E as pessoas estão de facto a desfrutar enfim, dessas áreas, os jardins da cidade, eu recordo alguns, a Estrela, aqui bem perto de nós, Santa Clara. Sei que o meio Campo Grande agora está em recuperação, está em obras, portanto não é grande exemplo. Mas todos esses espaços, em Benfica, a Mata de Benfica está a ser utilizada de facto, há sinais de utilização por parte das pessoas. Bom, aí também houve uma grande aposta por parte deste Executivo. Isso são de facto perguntas. No sentido da descentralização de competências, e acreditar que as juntas de freguesia podem e conseguem fazer melhor às vezes que o próprio município. Por isso existia este mito que alguns parques estruturais da cidade não poderiam ser de gestão das juntas de freguesia. Houve uma aposta do vereador Sá Fernandes em que, por exemplo, parques estruturais da cidade ou das freguesias, como é o caso da Mata de Benfica, ou o Parque Silva Porto, ou a Quinta da Granja, ou o Parque do Eucaliptal, no caso de Benfica, poderiam ser geridos pelas juntas de freguesia. E desde novembro de 2011, desde o dia 1 de novembro, que a Mata de Benfica passou para a gestão da Junta de Freguesia de Benfica. O que significa que hoje temos um parque mais requalificado, fizemos uma grande requalificação em Benfica, estamos a fazer uma grande intervenção, construindo 2 campos de pádel numa piscina que estava abandonada. Estamos a construir o primeiro parque canino da cidade, estamos a reabilitar um quiosque que ali existia, construímos um parque aventura com vários equipamentos de arborismo, e hoje o que se nota, de facto, é que o Parque Silva Porto, onde as pessoas sentiam alguma insegurança, devido também um bocadinho à morfologia do terreno, hoje está cada vez com mais pessoas. Ainda este mês tivemos uma prova de ciclismo de estrada, cheio de crianças, tivemos uma prova de carrinhos de rolamentos, tivemos uma prova de XCE, enfim, a vida está a voltar de facto ao parque, e este não é, obviamente, um exclusivo da Mata de Benfica, sente-se muito isto por toda a cidade. Sentimos isto no Jardim da Estrela também, com toda a dinamização que foi feita em termos de programação do espaço. Sentimos isto, enfim, por toda a cidade, e isto é uma forma de devolver o espaço público às pessoas. Era muito raro vermos as pessoas a fazerem um piquenique nos jardins. Hoje as pessoas já vão para os jardins, utilizam os jardins, têm parques infantis, têm estruturas de apoio sanitários, bebedouros, tudo isto devolve de facto um grande entusiasmo às pessoas pela participação de uma vida ao ar livre, de centros de convívio, e quanto mais gente usufrui os jardins, mais gente ainda se aproxima do espaço público. E eu acho que aqui, esta é de facto, sem dúvida, uma grande marca do mandato do Dr. António Costa. Luís Júdice, as pessoas estão a usufruir mais dos espaços verdes da cidade? Eu pergunto-me que segue agora na quantidade de pessoas é que frequentam os parques. Mas sobre o Parque Silva Porto ou a Mata de Benfica,
se não se importam, eu reservarei para uma intervenção mais tarde falar sobre o Parque Silva Porto. Sobre a questão dos espaços verdes, vamos lá ver. À medida que a população vai sendo expulsa da cidade e a especulação imobiliária floresce e todo o patobravismo se desenvolve, isso traz uma outra componente, que é a invasão do automóvel. Pronto. À medida que estes fatores se combinam, logicamente que a população habitacional perde-se. Já falámos aqui, mais que uma ocasião, de que desde o 25 de abril de 74 até agora, Lisboa perdeu qualquer coisa como metade da sua população. Para ser mais preciso, Lisboa tem hoje o nível de habitantes que tinha em 1931. Quanto aos espaços verdes, bem, temos que considerar várias vertentes, como faria o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles. Temos uma vertente dos parques. Nos parques temos 10 parques aproximadamente. Temos mais ou menos pequenos jardins de bairro e médios jardins de bairro. Não chega a 70 jardins. E depois temos arvoredo por toda a cidade, alguns milhares de árvores, canteiros, enfim. Toda uma estrutura que levava a que houvesse uma visão integrada da sua gestão. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós perdemos, desde 1979 até agora, 100 hectares do Parque de Monsanto. Portanto, o Parque de Monsanto, que tem 900 hectares, chegou a ter 1000 hectares. E hoje tem 900. Perdemos 100 hectares Eu não sei do que é que a Isabel Drummond fala, eu peço imensa desculpa, quando me falou da inauguração do corredor de Val de Monsanto, eu tinha uma ideia do que é que era o corredor. Se é Isabel, que eu saiba, é Inês. Inês, desculpa. Não sei se é Isabel também. Eu tinha a indicação de que havia um projeto para um corredor do Monsanto, que ligaria Monsanto ao Val de Chelas, e eu não estou a ver onde é que essa inauguração se processou, não é? Não estou a ver, mas pode ser que depois me consiga dar uma indicação mais precisa. E depois, o que é que acontece? Nós tínhamos na Câmara Municipal um conjunto de jardineiros e cantoneiros altamente especializados, que foram uns ou indo para a reforma, mais que merecida, e outros, pura e simplesmente, dispensados. Mas, sobretudo, o que não houve foi uma política de criar escola. Nós tínhamos os jardins bem tratados, poderíamos ter os jardins bem tratados com uma equipa altamente profissional, como tínhamos de jardineiros. Decidiu-se ir para uma outra vertente, e essa vertente foi, primeiro, apostar nos parques. Os parques, porque uma visão economicista dizia os parques é melhor, porque é mais fácil de gerir, os custos são menores e enche mais o olho. Desculpem lá a expressão. Os jardins pequenos e médios de bairro, que deviam ser aqueles que serviriam para fixar melhor as populações desses bairros, foram completamente abandonados. Eu tenho aqui fotos em profusão sobre vários jardins de Lisboa, que seria interessante haver uma visita regular aos mesmos, e mais, alguns deles em Benfica, onde foram, por exemplo, plantados bulbos de tulipas debaixo de árvores, que se fossem jardineiros profissionais a fazê-lo, sabiam que debaixo de árvores não podiam fazê-lo. Porque os bulbos de tulipas debaixo de árvores, com a sombra das árvores e com o próprio humus libertado pelas árvores, não florescem. Ou pelo menos têm uma rápida implosão e depois não dá em nada. Mas isso, mais adiante, nós falaremos. Se é que mostrar fotos, cá estaremos. Pronto. O que acontece é que, como neste momento houve uma aposta nos grandes parques e o abandono, na minha opinião, dos pequenos e médios jardins de Lisboa e, sobretudo, um arboricídio generalizado em toda a cidade de Lisboa, desde a Rua Barata Salgueiro, os jacarandás da Barata Salgueiro, até às árvores na Ribeira das Naus, passando pela descaracterização completa do Campo Grande. Isto, passando pelos plátanos da Avenida da Liberdade, qualquer jardineiro especializado saberia que é absolutamente fundamental
que a copa da árvore de um plátano tenha a mesma dimensão do que o tronco da árvore, em altura. E, portanto, o crime autêntico que fizeram aqueles plátanos na Avenida da Liberdade ainda está visível, apesar de já ter crescido um bocadinho e ter diminuído o impacto do crime. Portanto, esta política de gestão do Robin Hood da autarquia, não fui eu que o designei como tal, foi o próprio, que era durante as eleições intercalares, que é depois de 2009, que achou por bem auto-intitular-se de Robin Hood. Eu fico na dúvida se este é um Robin Hood que se bandeou com o xerife de Nottingham. É tão simples como isto. Quer dizer, porque, então, na sua de facto, opinião, o que há Monsanto é desconhecimento da situação. É desconhecimento, não, é incompetência de quem está a gerir. É incompetência não só. Vamos lá ver. Em 2009, é preciso que as coisas sejam ditas. Não é só em preparação, é uma questão de política mesmo. Era aquilo que nós já discutimos aqui em debates anteriores, que é qual é a estratégia para Lisboa que nós pretendemos. Se é continuar a deixar que o pato-bravismo tome conta da cidade, se é continuar a deixar que o automóvel pura e simplesmente sequestre a cidade, ou se é uma outra cidade que nós queremos. Se queremos uma outra cidade, logicamente a gestão dos espaços verdes não pode ser esta. Não pode passar por um outsourcing e entregar este tipo de gestão do parque verde da cidade, e que não são só os parques nem os jardins, são as árvores pelas ruas, são os canteiros, é todo um conjunto de espaços que são precisos ser tratados por gente profissional e que crie escola. Crie escola, que não está a ser criada. Posso passar agora, António, por favor? Muito bem. Bom, eu nesta primeira intervenção, para além de Enfim, já que estão uma série de questões, cumprimentar os meus parceiros de debate hoje, e de agradecer naturalmente o convite em nome do PSD para estar aqui. Bom, eu não posso deixar de fazer algumas referências relativamente àquilo que foram algumas considerações aqui já expostas. Bom, começo desde logo por, enfim, não questiono se calhar nenhum dos presentes. Questiono os nossos telespectadores relativamente àquele panorama cor-de-rosa, aliás, a despropósito, porque antes fosse verde, mas o panorama cor-de-rosa que foi traçado pela minha colega do Partido Socialista, de que tudo está fantástico na cidade de Lisboa. Bom, eu pergunto à generalidade dos lisboetas se, quando sai à porta de sua casa, olha para o jardim junto de sua casa, ou para o pequeno canteiro ao pé de sua casa, se acha que de facto as coisas estão assim tão fantásticas. E não estão. Não nego que não houve um investimento forte nos últimos anos relativamente a tudo o que diz respeito aos espaços verdes. Aliás, diga-se em abono da verdade, e aí é que me parece que se pecou aqui por um bocadinho de injustiça, diga-se em abono da verdade que esse esforço teve um impulso muito grande desde, aliás, o meu colega o senhor na sua introdução fez uma referência que me pareceu, aliás, bastante rigorosa relativamente à evolução que houve nos últimos anos em matéria de cuidado com os espaços verdes. Leva uma dezena de anos, seguramente, e, portanto, não é justo dizer que tudo aconteceu neste espaço de mandato do Dr. António Costa, do Dr. António Costa, aliás, com o Dr. Sá Fernandes como vereador dos espaços verdes. Obviamente que eu não nego que houve evoluções positivas e eu fico satisfeito por elas, quer como lisboeta, quer enquanto antigo responsável pelos espaços verdes, mas não posso deixar de dizer que muitas das referências que aqui foram feitas foram referências na linha daquilo que foi um trabalho em contínuo e que não é só de responsáveis políticos, é da responsabilidade também de bons técnicos que a Câmara tem, de uma boa estrutura nesta área dos espaços verdes e que mantém alguma continuidade nos espaços verdes. Por exemplo, relativamente aos quiosques, bom, eu recordo-me que fui eu que lancei a asta pública dos quiosques, já lá vai um par de anos, e que hoje em dia, e aliás, a Inês saberá que estas coisas levam algum tempo e, portanto, desde que eles são pensados até que existem, leva às vezes mais tempo do que nós desejaríamos. E, portanto, os quiosques é algo que eu considero muito positivo, é muito importante para se poder apropriar, para que os cidadãos se apropriem dos espaços verdes, e é bom que eles existam. Aliás, eu recordo aqui que
eu, quando era responsável pelos espaços verdes, tive muitas vezes a oposição muito acesa do atual vereador dos Espaços Verdes, cada vez que nós tomámos iniciativas, e felizmente foram muitas, no sentido de que os cidadãos se apropriassem dos espaços verdes. Recordo-me, por exemplo, do combate que foi feito desde logo pelo próprio vereador Sá Fernandes relativamente à utilização do Parque da Bela Vista para a realização do Rock in Rio, que eu continuo a achar que é uma excelente iniciativa, que aquele parque tem boas condições para receber grandes eventos, tem-nos recebido, ainda bem que continuaram a ocorrer. Agora, não me posso esquecer que o vereador Sá Fernandes, ao tempo, era um acérrimo opositor de qualquer ocupação dos espaços verdes. Evoluiu, ainda bem, registro, na continuidade daquilo que estava a ser feito. A animação dos jardins continua a existir. Aliás, devo-lhe dizer que eu acho que se decresceu um bocadinho em matéria de animação dos jardins, especialmente nesta altura do verão. Eu recordo, na altura, foram iniciadas uma série de iniciativas de teatro, de pequenos concertos. Tenho visto algumas referências continuando essa iniciativa, mas acho que se perdeu um pouco. Relativamente ao Parque Monsanto. Bom, relativamente ao Parque Monsanto, eu acho que essa é uma das principais críticas que pode ser feita a uma regressão que houve quanto ao Parque de Monsanto. O Parque Florestal de Monsanto foi durante muitos anos considerado um antro mal frequentado, que estava monopolizado pela prostituição, e foi no início dos anos 2000, estava na altura o PSD com responsabilidades de gestão desta área, que o Parque Monsanto teve uma nova vida, uma nova face, com a construção de vários equipamentos. Ao contrário do que a Inês disse, já na altura, e eu recordo-me bem, porque fui eu responsável por concluir uma dessas intervenções, um parque de merendas, e vários foram construídos em Monsanto, precisamente para que as pessoas fizessem os tais piqueniques que ainda hoje fazem, e ainda bem, e nessa altura isso foi feito, mas o Parque Monsanto sofreu, não sei se por algum complexo relativamente ao sucesso que foi essa intervenção, que foi uma marca do mandato do PSD na Câmara Municipal. Não sei se terá sido por causa disso, mas o que é facto é que hoje se sente que o Parque Monsanto foi um bocadinho abandonado, e eu acho que era importante retomar o dinamismo que já teve, o potencial que existe ser utilizado. Mas não quero deixar de fazer ainda uma outra referência. Lançou a questão logo no início relativamente ao facto de termos ou não espaços verdes suficientes na cidade. Bom, de acordo com aquilo que são as recomendações da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, Lisboa está próxima de ter a captação de espaços verdes por habitante que são recomendados, tanto na estrutura verde principal como na estrutura verde secundária. De facto, esses números andam próximos daquilo que é recomendado por habitante. Ora, acontece que, sendo certo que Lisboa tem ainda assim um déficit no que diz respeito à estrutura verde secundária, vulgarmente os jardins de vizinhança, os espaços verdes de proximidade. Mas tem sobretudo um problema de localização dos espaços verdes. Tem zonas verdes há áreas da cidade onde há uma concentração elevada e, portanto, uma oferta adequada. E aí eu acho que nada foi feito nestes últimos anos relativamente a promover algum reequilíbrio. Eu recordo, por exemplo, que o último jardim, claramente na malha da cidade, que foi construído, foi quando o PSD tinha responsabilidades nessa área, o Jardim do Arco do Cego, que foi, eu diria, uma lança em África. Conseguir, aqui um bocadinho para deixar menos preocupado o meu colega do MRPP, o pacto de bravismo não venceu. Numa zona que claramente, olhada como desocupada pelo terminal da Carris. Bom, era um espaço excelente para construir mais prédios? Não. A opção clara, a opção política foi, não, este espaço deve ser reservado. É uma zona carenciada de espaços verdes e, portanto, aqui deve ser instalado um espaço verde. Isso foi feito. Lisboa precisa novamente de enfrentar essa tendência de ocupação pelo betão em zonas da cidade, zonas consolidadas que ainda assim têm carência de espaços verdes, e isso não foi feito neste mandato, e eu acho que é uma falha e que é importante retomar.
Então, eu posso... Eu queria só fazer duas referências relativamente a duas observações ainda que foram aqui feitas, muito brevemente. Muito rapidamente, por favor. No que diz respeito à manutenção dos espaços verdes adequada ou não, este exemplo eu não conheço em concreto o exemplo, mas a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Benfica conhecerá como ninguém essa situação e, portanto, enfim, eu não conheço. Mas eu sei, não conhecendo o caso em concreto, que há muitas vezes manutenção desadequada dos espaços verdes. Escolha desadequada de espécies, quer de arbustos, quer de árvores. Todos nós somos confrontados, por exemplo, com o que é a maçada do que são árvores que sujam os carros, etc. Bom, e isso muitas vezes faz com que as pessoas não gostam de árvores. Ora, a árvore é um elemento essencial para o conforto de uma cidade, de vários pontos de vista, e podemos lá ir, eu gosto muito de falar sobre o papel das árvores na cidade. Ora, o que se passa é que muitas vezes não são escolhidas as espécies adequadas. E essa evolução era importante que se fizesse. E nós reivindicámos isso logo no início deste mandato, um plano de manutenção, quer do ponto de vista da sustentabilidade, quer do ponto de vista da escolha adequada das espécies para manutenção. Tenho que passar... E eu acabarei. E essa é uma falha notória e é uma evolução, é uma aposta que tem que ser feita no futuro próximo, seguramente. Era esta referência que queria fazer. Peço desculpa. Eu não sei se para os carros o pior são as árvores, se são os pombos que se lá põem em cima. Pois, e os buracos já agora. E os buracos que também existem, que são muitos. Ricardo Alves. Força. Antes de mais, agradecer o convite, cumprimentar os restantes convidados, uma brevíssima saudação aos lisboetas que vivem e trabalham em Lisboa e que hoje participaram num grande momento da democracia, que é a greve geral, e que com certeza hoje, no dia em que estamos a gravar o programa, no dia que for transmitido, já passaram alguns dias. É assim que se constrói a democracia e com certeza um país melhor e uma cidade melhor também com estas iniciativas. Relativamente ao tema que nos coloca, os espaços verdes. Os espaços verdes são uma componente importante das cidades. São uma componente da política ambiental, que é um pilar da política urbana. As cidades são constituídas por espaços em que a sua característica é a concentração de pessoas, de edificado, de energia, de consumo de recursos, e, portanto, surge quase como uma antítese do que é o espaço verde, o espaço rural, o espaço das árvores e da ecologia. Mas, pelo contrário, as cidades que se querem das pessoas e que se querem mais vividas e de melhor bem-estar e de melhor qualidade de vida, têm que ser cidades onde a gestão autárquica e a gestão de cidade se concentra na política ambiental e nos espaços verdes. E por isso, daí também a saúde, a importância e a escolha do tema, porque acho que é de facto um dos temas que nos devemos centrar. Até daqui a alguns meses teremos eleições, veremos as propostas de cada um dos partidos nesta matéria, mas acho que nos devemos centrar. As cidades do século XXI têm que ter preocupações ambientais fortíssimas. É certo, e nós saudamos também a iniciativa da atual gestão da Câmara Municipal de Lisboa, o Corredor Verde, que é uma parte importante, uma peça importante do Plano Verde de Lisboa. Foi uma iniciativa que foi lançada na primeira candidatura. Um sonho antiquíssimo do arquiteto. Com mais de 30 anos do arquiteto Também Ribeiro Teles, e portanto, e foi vertido nos programas autárquicos desde 2001, com Miguel Portas se candidatou à Câmara de Lisboa, 2005 voltámos a tê-lo, na altura com José Sá Fernandes, e finalmente conseguimos ver uma parte desse Plano Verde vertida numa parte do Corredor Verde. Já foi referido também a questão de outros corredores verdes, ou seja, o Plano Verde não tem só o Corredor Verde que vem de Monsanto até o Parque Eduardo VII, existem outros, este vale aqui próximo, o Vale de Santo António, que segue até à Meixoeira, na periferia radial de Lisboa, e portanto há outras estruturas ecológicas que têm que avançar rapidamente. Se isto é um primeiro passo, é um bom primeiro passo e nós saudamos, mas é preciso fazer mais. É uma cidade como Lisboa, que a caracterizou tão bem, que tem características únicas a nível europeu e até mundial, de beleza e de qualidade geográfica, tem que ter espaços verdes e uma política ambiental muito mais forte do que tem neste momento. Mas se vos dei agora um bom exemplo do que foi alguns dos passos do Executivo Socialista na Câmara, gostaria de falar em alguns maus exemplos para que possamos aprender no futuro e ter outra perspectiva e outra postura. Monsanto.
Monsanto é um espaço, é o pulmão verde de Lisboa, é assim que é chamado. É uma área como poucas capitais europeias têm, tão grande, com tanta capacidade de vegetal e de ecológica, e, portanto, tem que ser tratada de outra maneira. É certo que algumas atividades já foram desenvolvidas e bem, com um centro de educação de política ambiental, com vários programas, mas é preciso fazer mais, é preciso tornar o Parque Monsanto, respeitando, um centro de atividade pela ecologia e pela proteção ambiental. O que é contraditório com a existência de um campo de tiro. Um campo de tiro em Monsanto é um erro que vai contra as regras do bom senso quando olhamos para um espaço que queremos de sustentabilidade e de proteção. De interromper, peço-lhe que não perca o fio à meada, está no campo de tiro. Eu peço para desligar este telemóvel. Há um telemóvel aí ligado que está a fazer interferências. Então, se não está lá dentro, interferências de um telemóvel. Já verifiquei o meu. Eu vou garantir que não houve. Não está ligado. Já desliguei. Aqui assim, mesmo ligado, mesmo em silêncio, interfere Não, com os microfones. O meu está Rigorosamente desligado. As minhas desculpas. Muito bem. Prosseguindo. Portanto, estávamos aos tiros. Estávamos no campo de tiro, não, muito amigavelmente não estaríamos aos tiros, com certeza. E, portanto, a utilização de chumbo na atividade que se decorre no campo de tiro é um fator de contaminação profunda dos solos naquela zona. Isto é um problema que se arrasta há muito tempo. Aliás, um dos participantes, na altura vereador, o Dr. António Peroa, na altura, quando surgiu esta questão, referiu-se à questão como um uso, o campo de tiro, que enriquece a diversidade do parque. Nós achamos surgiu muito não antes. diz só isso. sei, A questão com certeza, surgiu mas, muito antes. mas no sentido da defesa do campo de tiro naquela zona. Não está a ser rigoroso. Pelo menos foi isto que eu vi no JN em 2006. dizia que as espinhas causam mais danos do que o chumbo, recordemos. Mas continuando, nós achamos precisamente o contrário. Uma atividade com um grau de contaminação de solos como um campo de tiro não pode estar num espaço de lazer e de sustentabilidade como se quer Monsanto. Depois há outros exemplos. Monsanto está, por muitas vezes, a ser depredado nas suas áreas, há o caso de uma subestação da EDP, de outros casos, e, portanto, a proteção de Monsanto, por um lado, e, por outro, o seu desenvolvimento numa perspectiva sustentável, deve ser uma das prioridades para Lisboa. Temos que valorizar aquele espaço, protegê-lo e dá-lo a sua utilização à população. Depois tivemos, também há pouco tempo, a aprovação na Assembleia Municipal e na Câmara de um instrumento fundamental para a cidade em geral, mas sobre política ambiental muito importante, que foi o PDM. E o PDM foi um instrumento, ou seja, foi uma oportunidade falhada relativamente à política ambiental. Foi uma oportunidade perdida até, porque era um momento em que nós poderíamos decidir regras muito claras para a utilização dos solos e do território de Lisboa e fizemos precisamente de uma forma contraditória à proteção que queremos para o espaço que é Lisboa. Exemplos. A impermeabilização dos solos, a permissão de construção em logradouros. Nós conhecemos a proposta, tinham mecanismos para poder drenar, etc., mas nunca seria, e isso foi reconhecido na discussão que tivemos, nunca seria uma capacidade drenante de solos como um logrador sem construção nenhuma. Porque esse é um dos problemas dos logradores de Lisboa, ou seja, a construção clandestina, às vezes de pequenos apoios, de quem tem uma casa com resto de chão e um pequeno quintal, que ao longo dos anos foi criando algumas construções e aí dificultando a capacidade de drenagem do solo. Isto tem implicações muito sérias, como temos visto ao longo dos invernos que têm passado, com os caudais de cheia e, portanto, os problemas graves que traz para uma cidade como Lisboa relativamente à capacidade de drenagem dos seus solos. Portanto, o PDM deveria ter sido outra coisa, deveria ter sido um momento de proteção da cidade e não o foi. Lamentamos, tomámos a nossa posição relativamente a esta questão. O nosso colega de debate falou num caso muito importante relativamente à questão da escola de jardinagem. A Câmara Municipal tem muitos recursos humanos, muitos recursos materiais, e relativamente a espaços verdes
é privilegiada porque tem uma escola de jardineiros muito competente, com muita capacidade, com muita tradição e com quadros, com a capacidade para não plantar tulipas debaixo na copa das árvores, que eu não conhecia e fiquei a aprender, mas foi o relato que nos deram. E, portanto, esta escola, que já deveria ter sido... Na Copa, não, também não, parece que não é tanto assim. Mas, foi de baixo, foi de baixo. O fundamental desta questão tem a ver com a escola de jardinagem. E, portanto, a escola de jardinagem deve ser reabilitada, deve haver investimento na escola de jardinagem, ter bons técnicos jardineiros e evitar o que é a degradação da escola, a consequência da degradação da escola de jardinagem, que é o recurso a outsourcing para manutenção de jardins e construção de jardins. Porque isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Investimos pouco na formação dos técnicos da Câmara, como não podemos dar resposta aos espaços verdes, vamos recorrer fora a outras empresas que o façam e, portanto, isso diminui a capacidade e o incentivo ao desenvolvimento da escola de jardinagem. E, portanto, eu agora precisava de passar a palavra. Muito boa noite a todos, aos meus colegas de debate e ao Sr. Moderador. Agradecer também o convite que nos foi endereçado e que me honra poder estar aqui neste painel. Muito rapidamente diria que o país vive momentos dificílimos, Lisboa também, como parte integrante deste país. O direito à greve é um direito fundamental que importa sempre honrar e está devidamente consagrado. Agora, acredito que é com um trabalho que, de facto, podemos dar a volta a esta situação. Portanto, também louvar aqueles que, em dia de greve geral, o dia em que este programa está a ser gravado, assim decidiram fazê-lo e trabalhar. Rejeito em absoluto a ideia que aqui nos foi transmitida de que Lisboa era a preto e branco antes do Dr. António Costa e da maioria socialista que, entretanto, tem governado a cidade e que, de repente, passou a verde e azul. Como o nosso caro moderador disse muito bem, Lisboa é uma cidade, não disse, mas sabemos que é uma cidade secular, foi capital de império ou de impérios, é a nossa capital e tem marcas profundamente belas, sustentáveis e dignas em termos de espaços verdes em todos os séculos, já não estou a falar em todas as décadas. Portanto, é importante honrar tudo aquilo que foi feito, seja aquilo que foi feito nos últimos 10, 11, 12, 13 anos, seja aquilo que foi feito antes por outras maiorias políticas, por outras formas de governo, já que todos louvaram obras do Estado Novo, como podemos louvar obras do romantismo do século XVIII, que também já falámos, na Estrela e noutros exemplos, ou no França Borges, ainda ninguém falou, mas pronto, também falámos já no Príncipe Real, no França Borges, enfim, todos nós vamos deixando, não me incluo. Já não há muitos a lembrarem-se dele. Exatamente. Portanto, louvo nas palavras do António Perodo, no sentido de que é um trabalho em contínuo que se vai fazendo. Aproximam-se eleições autárquicas, temos 26 eleições no mesmo dia, 24 para freguesias, para a Câmara Municipal de Lisboa e para a Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, aproxima-se uma multiplicidade de eleições e, de facto, neste momento, o que importará também fazer é julgar os últimos 6 anos desta maioria do Dr. António Costa, que ininterruptamente nestes últimos anos tem vindo a decidir os destinos da cidade de Lisboa. Obviamente, e na linha daquilo que eu acabei de dizer, obviamente que já foram aqui salientados, e eu reforço e sublinho coisas importantes que foram feitas. Primeira coisa, manter, gerir, conservar, limpar aquilo que herdamos. Aquilo que herdámos da maioria anterior, aquilo que herdámos do século passado, aquilo que herdámos de há 2 séculos. É gerir, manter, conservar e limpar.
há a manutenção, não é manutenção perfeita, da limpeza não vamos falar, que seria mais falta dela do que outra coisa, simplesmente o gozo e a fruição que tem aumentado. Mais limpa do que está, mas também já a conheci mais severa. O gozo e a fruição do espaço público, que aqui foi dito, que eu diria que de ano para ano tem vindo a aumentar. De facto, a apropriação, o sentimento de pertença que as pessoas, não só aqueles que vivem na freguesia A, B ou C, como aqueles que, entretanto, ou foram expulsos da cidade de Lisboa, ou por opção, alguns também os há, foram viver para concelhos limítrofes. Têm, de facto, cada vez mais relativamente a determinados espaços que de facto têm qualidade, um determinado sentimento de pertença, ainda que os haja, foi falado aqui o Jardim da Casa da Moeda, que de facto tem uma importância muito grande hoje em dia e que de facto tem sido mantido e bem mantido, que tem um problema de limpeza gravíssimo, desde que no Instituto Superior Técnico foi proibida a venda de bebidas alcoólicas, que tem sido a alegria dos comerciantes das ditas na Dona Filipa de Vilhena, a Câmara Municipal de Lisboa fez um reforço que eu diria que foi de mais do dobro dos recipientes de colocação de dejetos das papeleiras, designadamente das papeleiras, que não tem resolvido o problema. Portanto, não estou a dizer que esta Câmara não tem tentado seguramente, mas não tem conseguido. De facto, uma Câmara não é só a cidade não é feita só por uma Câmara. Os quiosques são importantes, as esplanadas são importantes, virar Lisboa para fora e virar Lisboa para o azul e para o verde é de facto muito importante, para o azul do céu e do rio e do mar, não é? Também temos o mar, da palha, mas temos, e é muito bonito. Eu salientaria como principal crítica, e repito, estamos a julgar um mandato e meio, mas iremos. Mas a intenção deste debate não é fazer julgamento. Claro. Não, o povo de Lisboa irá fazer. Exatamente. Independentemente do mandato estar a terminar ou não. Claro. Eu salientaria como... Nós vamos ter debates realmente. Sim, senhor, claro. Com o sentido das autárquicas. Manter-me nesse registro. Já começámos alguns. Claro. Eu salientaria pela negativa e como uma oportunidade perdida desta maioria, de facto, o plano diretor municipal. O plano diretor municipal, como qualquer plano de ornamento estruturante, tem que ter uma linha, tem que ter diretrizes, tem que ter fundamentos para salvaguardar aquilo que existe, para projetar, construir e edificar em termos futuros. Lisboa ainda tem muitas zonas expectantes. A este propósito, o CDS votou contra este PDM, também pelas razões que eu vou de seguida e muito sucintamente apontar. Relativamente à questão verde, à parte verde do plano diretor municipal, há de facto recuos importantes. O plano anterior, enfim, o plano diretor municipal anterior, de 94, era um plano de primeira geração. Cada década que passa, o sentimento, eu irei exemplificar, não é exemplificar, é de facto meter o dedo na ferida, que é a superfície vegetal ponderada, a forma de cálculo da superfície vegetal ponderada. O Ricardo fez uma referência também a esta questão. Para essa fórmula, para saber se 1 metro quadrado é ou não é verde, no conceito e na fórmula do Dr. António Costa. Entra em linha de consideração área que está edificada em profundidade a um metro de profundidade. Entra em linha de conta duas coisas importantes, mas que não podem contar para isto, que são as fachadas verdes e são as coberturas verdes. Pronto, enfim, de qualquer dia basta pintar de verde para dizer que é uma área verde. O verde não tem a ver com a cor, tem a ver com a sustentabilidade.
sustentabilidade, tem a ver com a drenagem das águas pluviais, tem a ver com todos os fatores de equilíbrio ambiental e ecológico, que de facto não é uma laje de betão lá por estar servido de canteiro, desde que tenha 1 metro de altura, que transforma verdadeiramente aquela zona numa zona verde. Obviamente que estamos a falar da falta de proteção dos logradouros, porque de facto o novo PDM aceita como regra que a impermeabilização de cerca de 80% do logradouro nas zonas não construídas. Aqui temos falado mais das zonas históricas. Aqui há uma redução da permeabilidade de 80% para 65%. E admite-se ainda, o Ricardo falou nesta questão, admite-se ainda a construção ao nível térreo. Isto é perfeitamente inaceitável. Estou a falar do ensombramento, e o ensombramento tem a ver com as regras do regime, com as regras de habitabilidade, no sentido técnico, enfim, o sol, queira algum de nós, ou as forças políticas que representamos ou não queira, nascerá sempre a nascente e há de sempre pôr-se poente. São regras perfeitamente físicas. Se alteramos isso também, não vale a pena, não é? Então Não vale a pena. estragado. Portanto, eu rejeito em absoluto esta ideia de que o futuro começou agora, de que antes não havia. Claro que havia, e a prova disso é que estamos aqui. Acredito que todas as gerações de pessoas empenhadas e pessoas que, designadamente em Lisboa, tiveram as funções do António Crow, foi responsável pelos espaços verdes. Conheci muitos antecessores, e já aqui citei não pelas melhores razões, também um querido amigo, o Manuel Figueiredo, enfim, que teve a gafe relativamente ao clube de tiro a chumbo, quando disse uma coisa que era verdadeira, que as pinhas, comunista, como sabemos, que as pinhas causavam mais danos às crianças do que o chumbo. Ele estava a referir-se ao chumbo que, por força eólica, por força do vento, cai das carumas, cai das copas das árvores na cabeça das crianças. De facto, esse chumbo, as pinhas causam maiores danos. Era importante, de facto, resolver esse problema. Esse problema é muito antigo. Era importante resolver esse problema, mas, de facto, mais importante do que isso é sabermos humildemente aceitar aquilo que a geração anterior nos deixou, que o ciclo político anterior nos deixou, tentarmos conservá-lo, mantê-lo, geri-lo, limpá-lo, por favor. Se o Dr. António Costa vier a ouvir isto, limpá-lo. É preciso limpar Lisboa, é preciso limpar os espaços verdes, é preciso limpar os arruamentos, é preciso fazer um grande esforço de limpar e manter limpo. De preferência, teria sido durante os 6 anos e não apenas nas últimas 6 semanas. Muito bem, já para passar agora de novo a Inês Drummond. Bom, está aqui já muita coisa para conversarmos. Relativamente a alguns aspectos que aqui foram referidos, nomeadamente o PDM e a sua correspondência ou não com a realidade e com as necessidades, melhor ainda, que o Ricardo questionou de alguma maneira, mas pareceu-me isso. Independentemente do PDM ser ou não um documento realmente adaptado às necessidades, ele está ou não a ser cumprido, porque acontece muitas vezes, infelizmente, eu julgo com alguma frequência, os PDMs estão muito bem feitos, mas depois não são cumpridos. Portanto, pouco servem, não é? Pouco adianta. Ou então não são cumpridos, ou são alterados aqui e acolá e por aí fora, sempre onde dá jeito, altera-se o PDM, para não complicar muito as coisas. Esse é um aspecto. Outro aspecto que tem a ver também com o PDM, a parte urbanística e do patobravismo, que aqui já foi referido até por mais de que um, exemplos urbanísticos, como foram os antigos bairros Encarnação, Madre Deus, Olivai e outros que tais, enfim, olha, rimou, mas foi sem querer. Juro, foi sem querer. Como disse? Caselas, exatamente. Depois não serve para a rima. Pois não.
esses exemplos, há alguma viabilidade de serem seguidos, ou vamos ter, o patobravismo vai dar cabo do que há verde na cidade, ou das possibilidades do verde da cidade. Eu ainda sou do tempo em que haviam árvores no Torre de Paço. Eu andei a brincar nas árvores do Torre de Paço. E calçada portuguesa também. A propósito disso e das escolas, já agora eu deixo-vos, é uma pergunta que eu vos deixo, há relativamente poucos anos haviam cursos de calceteiros aqui muito perto de nós, porque eu via ensaios, enfim, alunos a treinar enfim, nos passeios aqui relativamente próximo do sítio onde estamos. Isto são, enfim, digamos que são mais uma outra chega que é uma coisa que me dói muito. O que fizeram no Instituto Superior Técnico, ao espaço verde que o Instituto Superior Técnico tinha, e onde plantaram lá aqueles edifícios da Gulbenkian e de matemática, não sei o quê. Aqueles edifícios não podiam ter ido para o outro lado, não podiam ter sido construídos do outro lado. Era mesmo preciso dar cabo daquele espaço verde, e de tão boas memórias para alguns que lá andaram para aqueles sítios. Bom, o PDM é exatamente para isto que serve. E o PDM estava completamente datado. É um PDM de primeira geração que não tinha em consideração sequer a estrutura ecológica da cidade e o planeamento dos espaços verdes, e passou a ter isto de forma muito mais consistente, e podemos sempre ir mais além, podemos sempre fazer esta crítica aqui que o Bloco de Esquerda está a fazer, podíamos ter ido mais além, podíamos ter sido mais arrojados, mais ambiciosos. Isso é sempre possível, esse tipo de crítica. De qualquer forma, é um instrumento de planear cidade fundamental, absolutamente fundamental, e uma vitória muito importante deste mandato. E, portanto, já estamos a infringir o PDM. Bom, ainda não tivemos tempo para infringir, até porque ele teve uma aprovação muito... Eu não disse que o PDM estava assim, calma. Até porque ele é muito recente e também foi acompanhado por uma série de planos de pormenor que estão elaborados. E hoje o PDM de segunda geração, se assim o entendermos, não é? Como há pouco aqui se falava, dá outro tipo de terceira geração, neste caso, não é? Dá outro tipo de mecanismos e algum tipo de flexibilidade, mas coloca regras muito mais objetivas do que os PDMs anteriores. E por isso, creio que é um ponto importante. Em relação a Monsanto e algumas questões que aqui foram faladas, bom, de facto, não se pretende aqui dizer que Lisboa era a preto e branco, como dizia ali a Pedro Ataíde, não é? Não era a preto e branco, de facto. Hoje está mais azul e mais verde, isso sem dúvida, mas de facto não era a preto e branco, e há muito trabalho para trás que foi feito e muito trabalho que foi continuado. Por exemplo, aqui há pouco falava da higiene urbana, e sem dúvida a recolha seletiva porta a porta teve o seu início em 2003. Isto tem estado a ter uma evolução muito grande, praticamente 2/3 da cidade já tem a recolha seletiva. Hoje, foi um trabalho que foi iniciado em 2013 e hoje é elogiado, o processo é elogiado pela Quercus. Enfim, podemos dizer que podia ser feito de forma melhor, mas o que é facto é que hoje já tem uma aceitação por parte dos moradores, dos lisboetas, e tem efeitos práticos depois muito grandes em termos económicos para o município. Por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa tinha apenas encargos com a recolha de lixo normal por volta dos 5 milhões de euros. Com o facto da recolha seletiva e entregar o lixo diferenciado, tem já um income de 4 milhões e meio de euros. Portanto, neste momento, o que custa ao município a recolha seletiva de lixo é 1 milhão de euros. E as pessoas não têm muita noção de que isto, de facto, é um bem para a cidade, e foi iniciado em 2003 e foi mantido por todos os mandatos. Portanto, não temos que apagar o que está mal, nem dizer que o que existia para trás é péssimo e que temos que mudar. Isso infelizmente acontece. Isso infelizmente acontece muito e causa-nos atrasos de desenvolvimento no país. E, portanto, o que é bom é para ser mantido, melhorado eventualmente, e este foi o caso. Por exemplo, também na lavagem das ruas, que há pouco aqui falava, nós hoje também já estamos a lavar as ruas com água reciclada das ETAs. Infelizmente falta alguma regulamentação nesta área. Isto é muito importante, esteve quase pronto, lá está
a questão que há pouco falava, estava quase pronto ainda durante o governo de Sócrates, entretanto foi interrompida, portanto a regulamentação de quais são os preços, a tarifação de tudo isto, que é muito importante e por isso mesmo a Câmara de Lisboa, os custos desta rede de água ainda não estão totalmente definidos e é importante defini-los. De qualquer forma, significa que há algumas ruas da cidade, não são todas, infelizmente, mas algumas ruas da cidade já são hoje lavadas com água reciclada das etares. E, portanto, isto também são passos importantes que se têm que dar. Há ainda muito caminho a trilhar, sem dúvida, mas são passos importantes. Portanto, em matéria de higiene urbana, temos hoje mais reciclagem na cidade de Lisboa e temos também, por parte dos cidadãos, uma menor produção de resíduos. E eu acho que esta questão é de salientar. Claro que pode dizer, bom, mas a cidade já esteve mais suja, já esteve mais limpa, já está melhor outra vez. Isso quer queremos, quer não. A vida das cidades é como a nossa, tem ciclos. É verdade. Às vezes mais sujo, às vezes menos sujo. É difícil às vezes ter aqui um sujómetro para medirmos. De facto, então estão identificados alguns problemas, sem dúvida, e portanto nem tudo é perfeito, mas creio que houve uma melhoria muito grande e por parte dos cantoneiros da Câmara há uma entrega muito grande. Tem um trabalho muito difícil e muito complexo pela frente, também alguma falta de pessoal, o que acresce depois também aqui algumas dificuldades, mas eu creio que, sem dúvida, hoje também temos uma cidade mais limpa. Bom, voltando aqui a algumas questões que foram aqui referidas pelo Luís Júdice e até pelo António Perua muito bem, a questão das espécies e a escolha das espécies para a sustentabilidade dos jardins. Aí também houve uma evolução muito grande. E aí, meu caro Luís Júdice, tenho que lhe dizer que o convido a vir a Benfica e ver as nossas tulipas plantadas debaixo de árvores floridas. Tenho todo o prazer, mas de facto nós em Benfica procuramos, em Benfica e não só, e em Lisboa também, procuramos uma escolha criteriosa das espécies por forma a garantirmos alguma sustentabilidade e também embelezarmos os nossos espaços. O tipo de bulbos, tenho todo o gosto em dar-lhe a espécie que nós ali temos, não só a sua resistência, como a sua capacidade de dar alguns frutos, já existem alguns frutos, neste caso flores, mas tenho todo o gosto em dar-lhe a conhecer o tipo de espécie que ali está colocada e o tipo de resistência que tem e também a resistência do bulbo, porque isto de colocar bulbos que depois não são resistentes também não é muito bem. Agora, claro que é uma flor sazonal. Depois várias tentativas, não? Não. A primeira tentativa, isso eu posso lá mostrar-lhe com na Rua das Pedralvas? De qualquer forma, na Rua das Pedralvas, sim, mas tenho todo o gosto em levá-lo lá. E na Praça Álvaro Proença, já agora vou ter todo o gosto em ir lá. Eu até posso já. Porque também lhe posso dar um elogio, que eu acho que fizeram um belíssimo de um trabalho no Jardim do Mercado de Benfica, por exemplo. Onde também não é só malhar. Também muitas tulipas estavam plantadas. Okay. De qualquer forma. Não me basta árvores. Também basta árvores. Bom, mas seja como for, a escolha das espécies é de facto um tema central. E, por exemplo, na freguesia dos Olivais, onde os espaços verdes têm uma dimensão muito grande e a manutenção daqueles espaços verdes era um problema, conseguiu-se neste mandato descentralizar esta competência na Junta de Freguesia dos Olivais. E uma das preocupações, naturalmente, que se está a ter, e que a Junta de Freguesia também está a ter, é a escolha das espécies, porque não consegue regar todo aquele espaço, até porque teria custos incomportáveis. E hoje nós temos que pensar nos custos que temos para regar. E, portanto, temos que escolher um tipo de prado sequeiro, e hoje há muitas opções que podemos escolher e cujo custo de manutenção, quer em termos humanos, quer em termos de recursos hídricos, são mais reduzidas. Mas esse trabalho tem que ser feito e o apoio técnico da Câmara às juntas de freguesia é também muito importante. As juntas de freguesia estão habilitadas, têm meios para cumprir. As juntas de freguesia têm descentralizadas, neste momento têm descentralizadas as competências dos espaços verdes, exceto os espaços verdes estruturados, como o Parque Eduardo VII, por exemplo, ou o Parque Florestal de Monsanto, isso também tem outras características. E a partir de janeiro de 2014 passarão a ser totalmente responsabilidade das juntas e, portanto, a questão das escolas dos jardineiros, isso também é uma questão importante, com certeza, porque, por exemplo, a Avenida da Liberdade, o Parque Eduardo VII, serão jardins que se irão manter na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, depois todos os outros jardins nas freguesias passarão para as juntas.
E também aí, ao nível dos recursos hídricos, também foi dado um passo importante. Por exemplo, não sei se conhecem, no Parque Eduardo VII houve uma alteração do sistema de rega muito mais eficiente, que teve um investimento de cerca de 700 mil euros, que é amortizável num ano. E isto permitiu-nos poupar cerca de 60% de água. Isto está a ser feito em algumas freguesias, mas não vou aqui voltar a falar de Benfica. Mas estas questões são relevantes e têm a ver com o facto de queremos uma cidade mais sustentável também no futuro. É o preparar do futuro e algumas medidas têm, de facto, também a ver com isto. Em relação ao campo de tiro, bom, eu também tenho interesse nesta matéria, até porque está na minha freguesia, portanto faço desde já aqui esta pequena ressalva. Eu concordo perfeitamente que o campo de tiro devemos arranjar um tipo de solução de proteção. Eu acho que nem sequer deveria ser em Monsanto, e esta é a minha opinião particular. Acho que não devíamos ter o campo de tiro em Monsanto. Ou então arranjar soluções que permitam, e eu ainda não estou assim muito confiante nas soluções que nos apresentam, que permitam minimizar o impacto em Monsanto deste campo de tiro. E, portanto, também concordo que ele deveria, já se arrasta há algum tempo, é uma preocupação que tem andado presente ao longo de vários anos, e eu creio que se tem que dar, que deveríamos de facto dar algum tipo de resposta. Em relação a Monsanto, e porque temos que valorizar de facto os espaços públicos e os parques de merendas que foram colocados ainda no tempo aqui do António Proa, sim, isso é importante porque permite a apropriação dos espaços, mas isto tudo também tem uma evolução, e em Monsanto hoje, portanto, quando me diziam aqui há pouco que Monsanto estava cada vez pior, não é verdade. Já temos um plano de gestão florestal, mas não é preciso apenas os planos, porque os planos têm que ser executados. Temos os vários corredores verdes com ligação a Monsanto, portanto, Monsanto deixou de estar isolado, um centro isolado no centro da cidade. Muitas ações de sensibilização. Temos uma quantidade enorme de pessoas voluntárias no Parque de Monsanto, que plantaram já muitas e muitas árvores, que fazem um trabalho extraordinário pelo amor que têm ao Parque de Monsanto. Estamos no início coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa. Estamos no início da certificação florestal do parque, e que por isso nos vai obrigar também a maior rigor e exigência na própria preservação do parque, e isso é importante. Na recuperação do edifício dos Montes Claros e também na nova sinalética que foi colocada. Eu creio que hoje também aquela sensação de insegurança que havia no Parque de Monsanto, a prostituição que existia no Parque de Monsanto e que deixou de existir, e isto também não é deste mandato, porque não foi ainda com o Dr. Santana Lopes, não estou em erro, que se conseguiu tirar a prostituição de Monsanto. Hoje temos Monsanto muito mais seguro. Não é raro vermos pessoas à noite irem correr para Monsanto, ao final do dia, à noite irem correr para Monsanto. Isso é uma coisa que não existia. E com uma simples linha amarela. E com uma simples linha amarela, exatamente, é verdade. Portanto, nesta área, eu acho que nós evoluímos muito. Em relação ao Rock in Rio, que aqui o António Proa há pouco referia, o problema do Rock in Rio, e que existia, eu acho muitíssimo bem, as iniciativas como o Rock in Rio. O que é importante é que também, e a grande contestação que existia, o que é importante também é que haja contrapartidas, e hoje, por exemplo, temos a ponte do Rock in Rio. É possível, por exemplo, também em Monsanto, hoje temos casas de banho em Monsanto por iniciativa, por contrapartida de iniciativas que ocorreram em Monsanto. O que é importante é que estes eventos são importantes para a cidade, são importantes para Lisboa, são importantes por exemplo, na Quinta da Bela Vista, havia algum medo das pessoas utilizarem aquele espaço, hoje não. Temos iniciativas como o Big Jump, que acabou de ocorrer e que levou milhares de crianças a usufruírem daquele espaço. São formas de darmos a conhecer os espaços. Claro que isto, o ideal era que não ocorressem, porque trazem obviamente alguma degradação do espaço, mas toda essa degradação está perfeitamente, é um risco, é uma coisa menor, tendo em conta o bem que traz. E, portanto, a manutenção que é feita de imediato não acresce, penso que a iniciativa é sempre positiva e bem-vinda. Hoje vamos iniciar também, já estamos a iniciar também no Parque da Bela Vista a substituição do gradeamento envolvente.
E em relação aos jardins de bairro, que me dizia, fizeram grandes parques, mas e então o que aconteceu aos jardins de bairros que estão abandonados? Bom, não posso concordar minimamente com essa crítica. Claro que ainda há muito por fazer. Há, de facto, muito por fazer, mas muito já foi feito. E do ponto de vista da estrutura ecológica da cidade, hoje temos uma cidade muitíssimo mais verde. E hoje conseguimos, estava-me a dizer há pouco, como é que ligamos Monsanto, as Chelas e ao Rio. Bom, toda a estrutura ecológica e os corredores verdes, temos vários corredores verdes, ainda falta ligá-los e ainda falta algum trabalho. Mas eram projetos, sonhos com mais de 36 anos por parte do arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e que hoje começam a ter a sua grande concretização. Ainda falta fazer mais, é óbvio. Mas antes de passar a palavra ao Luís Ataíde, as hortas, ainda não falaram das hortas, ninguém referiu ainda às hortas urbanas e eu não posso deixar passar isso. As hortas, bem, em relação... Como é que estamos, como é que vamos estar, como é que vamos enquadrar isso tudo? Eu acho que isso também é uma marca deste mandato. Os parques hortícolas, já temos cerca de 7 hectares de hortas em Lisboa, temos já 3 totalmente concluídas, da Quinta da Granja, de Campolide e de Telheiras, com um processo perfeitamente envolvente das populações, dos hortelões, que já ocupavam o espaço. Temos parques mais criados de raiz e, portanto, com uma estrutura de apoio muito mais sofisticada, e temos outros que é apenas a implementação de pequenas regras de funcionamento, abertura de caminhos e regularização do que existe. Tínhamos zonas em Lisboa que eram verdadeiras lixeiras. Eu ia falar nisso, essa zona perturbada a semana passada aqui junto à Graça, aqui próximo de nós. Aquilo é uma situação que está resolvida, de facto, está em bem, digamos assim. Não, está acaba em bem. Eu creio que acaba em bem, com certeza, e está resolvida, tendo em conta as pessoas, os hortelãos que lá estavam, e com eles, fizeram-se várias reuniões com eles para envolver e envolvendo os hortelãos. Claro que há um ou dois que não concordam, mas em relação à população, tudo aquilo era eu tenho fotos do local, aquilo era uma verdadeira lixeira, um atentado quase, uma poluição visual sem explicação, e é isto que nos afasta depois também um bocadinho dos espaços. E o projeto que ali está para se implementar é de facto um bem maior, e com o envolvimento dos hortelãos que foram chamados para reuniões que se irão manter nos próprios espaços, portanto creio que a questão está sanada, e a falta de informação às vezes leva a que haja alguma contestação que não tem de facto tradução na realidade. Eu vejo, por exemplo, no Parque Bem Saúde, no Val de Chelas, na Ajuda, por exemplo, onde também já estão a começar a implementar as hortas, o envolvimento das pessoas é bastante grande e a aceitação é bastante grande. E o que é facto é que hoje, quando fazemos um concurso de talhões nas hortas, a quantidade de pessoas que aparecem a concurso é sintomático de que isto podia ser feito em Lisboa, porque havia também este mito que em Lisboa não podem haver hortas. Não podem e devem haver hortas urbanas, tem que ter um mínimo de critérios ou regulação. Que parece que é uma apetência muito grande da população, de grandes áreas da população para esse tipo de atividade. Desde a promoção de uma vida saudável, a ocupação de tempos livres, até às vezes, e muitas das vezes, uma questão de subsistência. As hortas entraram hoje na ordem do dia, e bem, e podem e devem, também como o arquiteto Ribeiro Teles sempre defendeu, devem fazer parte da estrutura ecológica e da paisagem da cidade. Muito bem, Luís Judice. Eu há Bem. bocado chamei-lhe até aí, não foi? Foi. Não foi mal. As desculpas ao próprio. Por mim, não tem problema. Luís Judice. Quanto ao Parque de Monsanto, enfim, o Parque de Monsanto é um parque emblemático da cidade de Lisboa,
corresponde, em termos de área geográfica, a 10%, como sabe, do total do Concelho de Lisboa, não é apenas do município de Lisboa, do Concelho de Lisboa. E é bom aproveitar aqui algumas palavras da Inês Drummond, precisamente sobre a plantação de árvores. Cerca de 30 mil. Algumas delas destruídas recentemente, num festival que a Câmara apoiou a sua realização lá, apesar de inúmeros ambientalistas, enfim, terem se oposto à realização da Semana Académica nos terrenos de Monsanto. O que aconteceu é que uma série de árvores que voluntários tinham plantado, muito recentemente, foram completamente destruídas. E foi comprometida a nidificação, inclusive, de algumas aves raras que vão nidificar ali, àquela zona. Quanto a regras no Monsanto, estamos, na minha opinião, bem encaminhados. Além de que, ainda hoje não se sabe qual é o projeto que a Câmara Municipal de Lisboa tem para o antigo restaurante panorâmico. Porque se é o quartel dos bombeiros que está previsto, a impermeabilização de solos que vai haver ali vai ser completamente comprometida. Vai comprometer aquela zona toda, em termos em termos ecológicos, em termos de património ecológico para o Parque de Monsanto. Mas voltamos à questão dos jardins. Os jardins não podem ser dissociados da sua função, e a sua função numa cidade como Lisboa tem que ser aproximar as pessoas do bairro do seu espaço. E eu gostava de facto, que me dessem exemplos de jardins. Falou há bocado no Jardim da Estrela. Jardim das Francesinhas. O Jardim da Estrela, que foi um jardim onde eu namorei, já há muitos anos. Enfim, se é um jardim que está recuperado, tendo em conta os parâmetros mínimos que eu pessoalmente exijo que um jardim como aqueles tenha, e com a história que aquele jardim tem, estamos conversados. Se vamos falar do Jardim Constantino, por exemplo, que é um jardim mais pequeno, enfim, eu gostava que os cidadãos de Lisboa e os presentes ao debate passassem do Jardim Constantino, que é um jardim pequeno, um jardim que podia ser facilmente manuseado. O problema não é esse, o problema é que quando... E agora voltamos à questão do PDM. O problema e à questão de que cidade é que nós queremos, não é? Alguns de jardins, o Constantino, creio que é um deles, está entregue à terceira idade, não é? Mas Lisboa é uma cidade cada vez mais de terceira idade, é uma cidade de serviços, em que as pessoas que residem cá, na Graça, ali em Arroios, que é toda a minha zona, nos Anjos, enfim, são pessoas de terceira idade. O Parque de Pensão, não, enfim, não está mal, mas então e o Val de Silêncio? Então e o Parque dos Lilazes? Então e as Conchas? E o Parque das Conchas também está muito bem. Está. Que houve invasão de urbanização pelo Parque das Conchas adentro e dos Lilazes, isso está bem para si. Não, vamos lá, estamos a falar em termos de requalificação do espaço. Não, mas é que para mim falar só na questão do verde, sem falar na contextualização de qual é a função da cidade, o que é que a cidade deve ser, se a cidade deve ser aquilo que é. Agora, eu não posso destacar da minha visão global e estratégica da cidade a questão dos espaços verdes. Os espaços verdes têm uma função dentro deste enquadramento, não podem... Depois podemos falar nas escolas de jardinagem, podemos falar se o seu jardim do mercado de Benfica está ou não está bem recuperado, e eu acho que está. Disse-lhe há bocado e repito. Enfim, podemos falar sobre N outras coisas, se a mata de Benfica, se a reimplantação de espécies foi a mais adequada. Eu acho que vocês conseguiram implantar lá árvores que já lá estavam, de espécies que já lá estavam, mas plantaram muitas que jardineiros mais experimentados certamente não plantariam, não é? Novas espécies, nomeadamente 36 novas espécies que foram implantadas naquele parque e que não têm, muitas delas, não deveriam estar ali implantadas, mas isso eu posso lhe mandar uma lista, terei o maior gosto. Enfim, eu posso lhe dar N exemplos de situações em que os jardins e os canteiros e as árvores da cidade de Lisboa não estão, de facto, a ser bem tratadas. Na Barata Salgueiro, na Rua Rodrigo da Fonseca,
no Parque Eduardo VII, a usufruir. Porque, enfim, o que é que se passa ali? Um pulmão daqueles, Porquê que não se avança, ou não se avançou ainda, com um novo jardim botânico para a cidade de Lisboa, um projeto que era do arquiteto Ribeiro Teles e que toda a gente aplaudiu, inclusive o António Costa, nunca mais se falou. Isso não se consegue fazer tudo, é preciso também ter... Estamos a falar em 6 anos. Oh, pois, 6 anos é muito tempo. 6 anos é muito tempo. Atenção, eu estou a falar, por exemplo, de Monsanto, em que o Robin Hood, dizia, quando foi eleito em 2009, ele é que disse: amanhã o Aquapark sai daqui e começam as obras. Vai ter que vir uma ordem do tribunal agora, inclusivamente a imputar uma multa de 40 euros dia, para que ele, num espaço de 30 dias, que já devem ter passado, não é? Mas pelos vistos a multa vai continuar a pender. O Aquapark é um caso gritante de como é que se entende a recuperação do Monsanto. O caso da Semana Académica, o caso do restaurante panorâmico, noutros casos, de como é que se entende e o que é que justifica que 10% daquele parque Monsanto tenha sido perdido. Foi perdido. Desde 80 até à atualidade. Urbanizações. Há 5, fundamentalmente. Fundamentalmente, urbanizações e eixos rodoviários. Agora, pode estar mais verde este ou aquele outro aspecto, mas não é isso que está em questão. O que está em questão é que como é que a função que deveriam ter estes espaços verdes e a integração que eles deviam ter num contexto de PDM, se nós estamos de acordo com o PDM do Jorge Sampaio, inicialmente, para mim foi um crime, sequestrou Lisboa do seu rio, por exemplo. PDM da segunda ou da terceira geração, podem lhe chamar o que quiserem, que continua a sequestrar Lisboa do seu rio, porque há uma administração feudal do Porto de Lisboa que sequestra a margem norte do rio dos lisboetas, por exemplo. Mas podemos falar, por exemplo, de política integrada de transportes, porque logicamente enquanto essa política integrada de transportes não ocorrer, o automóvel vai continuar a invadir a cidade, o pato-brevismo vai continuar a ter um palco enorme para se desenvolver na cidade, e os espaços verdes diminuem, mirram. É tão simples como isto. António Broa. Muito bem. Bom, afinal, há mais espaços verdes ou há menos espaços verdes? Não, tem melhorado ou não tem melhorado? Há mais espaços verdes na cidade. Eu devo dizer que eu próprio fui responsável por um aumento, enfim, significativo da área de espaços verdes. Aliás, diga-se em abono da verdade que o maior crescimento de área... causa própria não vale. Não, mas são factos, está a ver? São factos e, portanto, não vale a pena fazer de conta que eles não existem. De facto, houve um crescimento de espaços verdes, enfim, que durante décadas esteve estagnado e que voltou a acontecer há pouco tempo. Desculpe interromper, provavelmente eu interrompo na lógica, mas o Luís Judice falou aqui assim num aspecto que não tem tanto a ver diretamente com os espaços verdes, mas que provavelmente é das coisas que mais implicações tem na vida da cidade, desta como várias outras. E se calhar também com os espaços verdes, que é a quantidade de entidades que há a mandarem da mesma coisa. Uhum. Bom, ele referiu-se à administração do Porto de Lisboa, mas como essa... Sim, mas deixe-me só terminar a referência relativamente ao crescimento da área de espaços verdes, para dizer duas coisas. De facto, no início deste século, houve um incremento substancial da área de espaços verdes da cidade. Zonas significativas como o crescimento do Parque da Bela Vista, por exemplo, o Parque Oeste, que ainda aqui não foi referido, mas é uma das maiores áreas verdes da cidade de Lisboa. O Parque Oeste também data do início deste século. Eu próprio tive a ocasião de inaugurar a segunda fase e, portanto, isso aconteceu. E aconteceu porquê? Aconteceu porque isto está previsto há muitos anos. O PDM, que deixou de estar em vigor, que foi substituído recentemente
E houve aqui já várias referências ao plano verde do arquiteto Ribeiro Teles. Ora, o plano verde do arquiteto Ribeiro Teles foi um trabalho precisamente desenvolvido para o PDM que foi aprovado em 1994. E, portanto, o plano verde era já uma preocupação no PDM de 94, independentemente de sermos favoráveis ou desfavoráveis, críticos ou aplaudirmos o PDM que deixou de estar em vigor ou independentemente da nossa opinião relativamente ao atual PDM, era importante esclarecer que o plano verde do arquiteto Ribeiro Teles foi um trabalho encomendado pela Câmara e que foi vertido substancialmente no anterior PDM e que voltou a estar agora vertido neste de forma significativa. E quando eu dizia há pouco que houve um aumento significativo dos espaços verdes na cidade, ora, esse aumento dos espaços verdes eram espaços verdes previstos e não instalados, como ainda hoje existem espaços verdes ainda não instalados que estão previstos no PDM. E, portanto, sublinhar que vamos lá ver, o PSD votou contra o PDM que deixou de estar em vigor. E, no entanto, eu não posso deixar de dizer que o Plano Verde já estava previsto nesse anterior PDM. E, portanto, a evolução dos espaços verdes na cidade teve que ver com um planeamento que felizmente existe e que, em alguns aspectos, é positivo, noutros é negativo, em função das opiniões de cada partido e de cada pessoa, mas existe em função de um planeamento. Esse planeamento tem vindo a ser concretizado, continua a ser concretizado, os corredores verdes também já estavam previstos, alguns deles já existiam, outros foram, e de forma significativa, não vale a pena criticar algo que é uma evidência, houve uma evolução significativa na aposta na concretização dos corredores verdes, e eu aproveito para fazer um parênteses e para sublinhar a atitude da minha colega do Partido Socialista relativamente a esta ideia que nós temos que ter, que as coisas não são todas erradas antes de nós e não passam a ser todas positivas quando nós chegamos. E eu acho que o país precisa muito dessa atitude, e eu já agora, ainda dentro desses parênteses, o próprio PSD teve essa atitude neste mandato, quando esteve disponível para colaborar em questões estruturantes para a cidade. Eu acho que é essa a atitude que todos os atores políticos devem ter. Mas regressando à questão dos espaços verdes, portanto, em primeiro lugar, a ideia da estrutura de verde, da componente ecológica no PDM, não é uma novidade, já existia, tem-se vindo a concretizar, é preciso continuar a instalar também espaços verdes, mas também maior cuidado na sua sustentabilidade e na sua manutenção. Uma outra referência que foi aqui feita relativamente aos jardineiros. Depois já irei, se me permitir, à questão do Clube de Tiro de Monsanto, porque é uma questão que me é muito cara. Eu também, peço desculpa, sou juiz em causa própria, aliás, eu aproveito para dizer, eu em matéria de espaços verdes, orgulho-me de ser juiz em causa própria em bastantes coisas, umas positivas, outras negativas seguramente, mas sou, porque não posso ignorar o facto de ter tido responsabilidades nessa área. Mas relativamente aos jardineiros, não posso deixar de dizer o seguinte, também me recordo que o atual vereador dos Espaços Verdes era o meu mais feroz crítico relativamente à utilização da contratação de empresas para a manutenção de alguns espaços verdes. Defendia ele que a cidade devia ser integralmente mantida com jardineiros da Câmara Municipal. Pois eu sempre achei, e continuo a achar, que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Há um espaço para a intervenção de empresas que significam a redução de encargos para a Câmara, e há um espaço para a manutenção dos espaços verdes por parte dos jardineiros, e dou-lhe um exemplo que para mim sempre foi muito caro, e eu acho que é um bocadinho, enfim, a imagem, ou pode ser, ou devia ser um bocadinho a imagem da cidade para muita gente, que é a manutenção, por exemplo, da Avenida da Liberdade, dos canteiros daquela zona verde, e eu acho que esse tipicamente é um espaço verde que deve ser mantido por jardineiros da Câmara, com tudo o que isso significa também do ponto de vista simbólico, e o simbolismo também é importante. Mas queria fazer aqui uma referência breve aos jardineiros. Em 2007 havia na Câmara Municipal de Lisboa 299 jardineiros. Em 2007. Em 2012 existiam 235 jardineiros. O número de jardineiros diminuiu neste mandato, muito ao contrário daquilo que era o que o Dr. Sá Fernandes defendia. E, portanto, não podia...
Bom, podemos ir à delegação, podemos ir, não Esse é o tem. motivo também, não é? Relativamente à delegação de espaços verdes nas juntas de freguesia, também posso dizer o seguinte: eu sempre fui grande adepto da transferência de responsabilidades para as juntas de freguesia e a manutenção dos espaços verdes. Aliás, enfim, eu tive responsabilidades na definição de novos critérios para a atribuição de espaços verdes para as juntas de freguesia e delegação de competências em matéria de manutenção. E o que me parece que não se avançou de forma significativa neste mandato, referiu aí o facto de os Olivais terem assumido essas responsabilidades. Não foi por falta de empenho meu. Na altura, os responsáveis da freguesia dos Olivais não estavam disponíveis, passaram a estar, ainda bem, do meu ponto de vista. Agora, o que se retrocedeu, do meu ponto de vista, foi relativamente à delegação da responsabilidade de reconstrução de espaços verdes por parte das juntas de freguesia. Era um trabalho que estava a ser desenvolvido. Eu acho que as juntas de freguesia, tal como em muitas circunstâncias, conseguem manter melhor, de forma mais eficaz, de vários pontos de vista, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista do resultado para os cidadãos. São capazes de manter melhor os espaços verdes, também são capazes de reconstruir melhor os espaços verdes. E podiam fazê-lo muito mais. Eu dou-lhe um exemplo. Logo no início do mandato, que ilustra bem esta resistência que o vereador Sá Fernandes, aliás, era presidente de junta, recorda-se que logo no início do mandato houve um problema, eu quase que diria, uma birra do Dr. Sá Fernandes, que não quis admitir um valor a ser transmitido para as juntas de freguesia. Teve-se que encontrar um artifício para garantir que as juntas de freguesia recebiam o valor sem que o Dr. Sá Fernandes quisesse admitir que era transferido. Houve, aliás, um colega dele, do vereador Sá Fernandes, que facilitou as coisas devido à teimosia dele. Mas este exemplo é muito ilustrativo. Na Praça de Londres, o jardim da Praça de Londres foi recuperado há não muito tempo pela Câmara Municipal, pois a Junta de Freguesia propunha-se ela própria recuperar o espaço e pretendia fazê-lo, tinha um orçamento que cumpria as regras, aliás, que a Câmara lhe impunha, e bem, e a Câmara deve impor regras, deve ser o regulador, mas propunha-se fazer isso por cerca de 40 mil euros, pois a obra, porque o Dr. Sá Fernandes foi teimoso e não deixou a Junta de Freguesia fazer essa recuperação, custou à Câmara 140 mil euros, mais 100 mil euros do que seria necessário se a Junta de Freguesia pudesse ter feito essa manutenção. Isto para dizer que eu acho que houve alguma resistência na relação com a Junta de Freguesia, mas eu acho que isso vai ser ultrapassado até por força das novas delegações das novas competências que a lei impõe. Relativamente ao Clube de Tiro, se me permite, eu devo dizer que foi da minha responsabilidade a não renovação da concessão do Clube de Tiro de Monsanto. Até aí, o que acontecia é que, por omissão, e eu diria uma omissão por falta de coragem, porque no discurso toda a gente era sempre crítica relativamente à existência do Clube de Tiro, mas na prática o que é facto é que chegava-se ao período de renovação, a Câmara não denunciava e, portanto, o contrato renovava-se. Até que houve uma altura, e coincidiu com as minhas responsabilidades, em que o contrato tinha que ser ou não renovado. E, pois bem, eu tomei a atitude de denunciar o contrato de concessão e, portanto, de não o renovar. E, portanto, eu diria que eu agora não estou certo, mas admito que 2005 ou 2006, provavelmente desde 2006 até agora, o Clube de Tiro existe de forma absolutamente precária para ser simpático, com o termo utilizado. Não existe nenhum instrumento legal de relação entre a Câmara e o Clube de Tiro que lhes permita manterem-se naquele espaço. E, portanto, fui eu responsável por fazer isso. Sendo que, na altura, também o Dr. Sá Fernandes era um grande crítico do Clube de Tiro. Bom, até hoje não foi capaz de resolver esse problema e preferiu fechar os olhos. E a minha posição, e para responder à sua crítica, a minha posição não é fundamentalista relativamente ao Clube de Tiro, como não é relativamente à utilização dos espaços, como eu já tive a oportunidade de dizer. Os espaços verdes da cidade são para ser utilizados. Eles só fazem sentido se os lisboetas os puderem utilizar. Agora, os usos devem ser compatíveis com a natureza dos espaços. E, portanto, eu não digo, o Clube de Tiro não cabe no Parque Monsanto, seguramente. Não tenho a certeza.
Aliás, eu nessa altura procurei verificar se existia alguma condição, utilizando, sendo feito um investimento, no sentido de minimizar os impactos, nomeadamente ambientais, daquela atividade, se era possível compatibilizar, através da introdução dessas medidas mitigadoras do impacto ambiental, se era possível manter. Porquê? Porque eu acho que, em teoria, se for possível eliminar ou pelo menos minimizar de forma ao ponto de ser aceitável a atividade do Clube de Tiro, bom, então eu acho que o Clube de Tiro enriquece a diversidade da oferta do Parque Monsanto. Bom, o problema é que não foi feito nem uma coisa nem outra. Nem se retirou, eliminando o dano que atualmente provoca, nem se tentaram encontrar formas de mitigar esse dano. E isso é que eu acho que é a grande crítica, que é a falta de coragem. Quer dizer, bom, foi feito mais difícil, que era denunciar o contrato, ou seja, retirar do lado de lá a legitimidade para lá estar. Bom, cumpria a Câmara depois de duas uma. Opção política, podia optar por dizer não quero ponto final parágrafo. Ou a opção que eu tomaria, que era, bom, vamos tentar encontrar aqui uma forma de compatibilizar aquela atividade com aquele espaço. Bom, até hoje nada foi feito. Passaram-se estes anos todos. Eu queria só dizer mais uma coisa relativamente a algo que me parece que é muito importante para os lisboetas. Serei breve. Este último mandato foi muito centrado nas questões conceptuais do papel dos espaços verdes na cidade. E isso é importante, seguramente. O relevo que foi dado, por exemplo, ao Plano Verde foi importante e teve concretizações interessantes. Já não falo nas ciclovias que não iam dar a lado nenhum ou que não vão dar a lado nenhum. Enfim, foi um excesso, seguramente, do vereador Sá Fernandes, como teve seguramente também muitos outros, mas teve também virtudes e o Plano Verde é seguramente, a concretização dele, em parte, é seguramente uma. Agora, o que eu acho que faltou e o que é que me parece que deve ser a aposta nos próximos tempos? Obviamente continuar a instalar os espaços verdes previstos e as suas ligações, mas uma preocupação mais centrada na resolução das pequenas coisas, na satisfação daquilo que são as críticas e as necessidades das pessoas no seu dia-a-dia. A tal manutenção do pequeno espaço verde, que pode ser feita, por exemplo, introduzindo algo que me parece importante, que é uma corresponsabilização dos cidadãos na manutenção, por exemplo, dos espaços verdes de proximidade junto às suas casas. Porque não criar mecanismos, e eu próprio tentei investir algum do meu tempo no encontro de soluções que permitissem protocolos de colaboração com os condomínios dos prédios, por exemplo, para a manutenção de pequenos espaços verdes. Portanto, melhorar a qualidade dos pequenos espaços verdes de proximidade, já não digo de vizinhança, de proximidade das pessoas, por um lado, e por outro lado no arvoredo. O arvoredo da cidade tem sido, e não é de agora só, há muitos anos que não tem a atenção devida. E eu acho que as árvores têm um papel tão relevante na cidade que não podemos correr o risco de elas serem mal queridas pelos cidadãos. E isso deve-se, por um lado, à escolha incorreta de espécies, mas também à sua incorreta manutenção. E deve ser feito um investimento significativo nessa matéria. E, portanto, são pequenas coisas que eu acho que mudam a opinião das pessoas e mudam, no essencial e mais importante, muda a qualidade de vida da cidade. Ora bem, nós estamos na reta final. Ricardo Gomes. Muito bem. Esta aproximação, este aumento de competências das juntas de freguesia traz maior proximidade, ao fim, aquilo que o António Ferreira dizia, traz maior proximidade, facilita esta relação e este interesse da pessoa por aquilo que se passa à sua porta. Eu acho que a questão da proximidade é fundamental e eu gostava de, que me desse algum tempo, de fazer umas notas sobre isso. Mas queria só fazer dois comentários muito breves. O primeiro é sobre... Os tempos estão muito aproximados. Mas serei muito rápido. Sobre o Clube de Tiro, folgo em saber que o PS, os representantes do PS e do PSD, têm uma opinião muito clara sobre este assunto e, portanto, que não deve existir naquelas condições, é prejudicial ao espaço. Ótimos, temos consenso aqui, acho que entre todos, temos é que fazer alguma coisa tem que ser feita. Ainda soubemos mais, que não tem licença aquele espaço para funcionar e, portanto, acho que temos as condições para terminar com aquele... Não exagero quando digo que é um atentado ambiental, porque é chumbo, é um metal pesado, num espaço tão importante para a cidade e, portanto, se temos consenso, vamos fazer qualquer coisa. Tivemos muitos anos e não fizemos nada, o que fizemos foi insuficiente porque o problema se mantém, vamos resolver o assunto. Ótimo, consenso.
Espaços verdes maltratados, a segunda nota também muito rápida, já foi aqui falado, dois exemplos, a Bela Vista com o Rock in Rio, Monsanto com a queima das fitas, a Semana Académica, etc. Subscrevo totalmente. Estes espaços são de uma grande sensibilidade ambiental, têm que ser tratados com o respectivo cuidado. Eu acho que contrapartidas não são suficientes. É ótimo ter uma ponte pedonal no Parque da Bela Vista para que os moradores possam chegar àquele espaço que é deles e que deve ser usufruído por eles. Mas isso não deve ser uma contrapartida pelos danos causados a uma estrutura ecológica daquela dimensão. Temos muitas zonas de Lisboa, se calhar ocupadas indevidamente por contentores, ao pé do rio, o tal rio lindíssimo, para fazer este tipo de atividades. Vamos fazê-las aí, vamos cobrar as licenças a estes espetáculos que não estamos a fazer, que são licenças astronómicas, que dão para pagar muitas pontes pedonais e, portanto, vamos preservar os espaços importantes, vamos usufruir de outras zonas da cidade com espetáculos que são importantíssimos porque tem uma participação massiva dos lisboetas e de quem nos visita e, portanto, vamos encontrar soluções que satisfaçam os dois espaços e que satisfaçam os lisboetas, subscrevemos, iremos em frente. Sobre a questão da proximidade e da participação. Eu acho que uma cidade tem que ser feita com a proximidade a quem nela habita e com a participação de quem nela vive e que trabalha e que usufrui dela. Eu acho que esse é um ponto fundamental do que tem sido um bocadinho a política autárquica em Lisboa, a gestão do Executivo Socialista e, portanto, eu acho que nós temos que reformular essa relação. Tem cumprido essa proximidade ou não? Eu acho que não tem cumprido. Na maioria dos casos não tem cumprido e esse é um dos problemas que tem que ser resolvido na cidade de Lisboa. Dou-lhe dois exemplos muito rápidos. A questão do Jardim Botânico. Foi alvo de um plano pormenor há muito pouco tempo. Tinha um movimento de população local envolvida, preocupada com aquela estrutura, com o tal espaço verde, que estava a ser alvo de uma reformulação através de um plano pormenor. Houve, de facto, com o cumprimento regulamentar... Estamos a falar do Jardim Botânico... junto ao Príncipe Real. Príncipe Real. Entre o Príncipe Real e a Avenida da Liberdade. Escola Politécnica. Escola Politécnica. Exatamente. E, portanto, foram cumpridos todos os períodos de consulta pública, tudo o que manda o regulamento em termos de plano pormenor. Mas a verdade é que as preocupações manifestadas por aquele coletivo, aquela população interessada em proteger um jardim que é um património histórico importantíssimo em termos de biodiversidade, em termos culturais, um valor inestimável para a cidade, a maioria das suas preocupações não foram tidas em conta. E muitas delas eram apreciadas por técnicos muito competentes. Tinha a ver com a radiação solar, com o sobreaquecimento do espaço, com a estrutura em betão em volta da cerca que está nessa zona entre o Jardim Botânico e o Parque Meyer. E, portanto, também aqui teria que haver mais participação, mais proximidade das pessoas que estavam interessadas em discutir aquele espaço da cidade. E outro exemplo já foi aqui abordado, relativamente às hortas urbanas e às hortas comunitárias e o incidente que tivemos há poucos dias na Graça, junto à calçada do Monte. Uma pequena nota, as hortas urbanas têm sido desenvolvidas e são fundamentais. Em Lisboa, temos outros casos na periferia de Lisboa, Loures, Amadora, onde elas estão a ser destruídas pelos executivos municipais e isto é preocupante. Se é verdade que nós não resolvemos a pobreza com as hortas urbanas, é verdade que se as destruirmos, agravamos a pobreza de quem delas depende. E, portanto, as hortas urbanas, para além de toda a concepção ecológica e de sustentabilidade que envolvem, de reaproveitamento e de envolvimento, etc., tem uma questão económica que não é de menos importância. A ocupação das pessoas também. A ocupação das pessoas, o envolvimento, os laços que se criam, etc. E é aí que esta horta do Monte é tão importante. É verdade, há algumas críticas sobre a forma como estava a ser gerida, etc. Mas, para ser muito rápido e explicar o projeto com o qual nós concordamos, que é de um espaço verde que está previsto no PDM, que é as traseiras do mosteiro, do quartel do Convento da Graça, junto ao Mirador, e que desce a Corina, que é um projeto muito interessante e deve ser um jardim, um espaço verde, multifacetado, para que a população possa usufruir dele. No entanto, esse lote, esse território é serpenteado pela Rua Damasceno Monteiro e cria aí uma fronteira física e é nessa pequena parcela que existia uma horta comunitária que era participada por vários cidadãos e cidadãs daquela zona da cidade. É verdade que haviam conversações e tanto quanto li nas notícias, alguns dos contactos resultaram, outros não resultaram tanto, mas a verdade é que parece que houve um contacto numa quarta-feira à tarde para uma reunião na quinta-feira, não responderam, etc. E a forma de proximidade e de participação e de envolvimento que se encontrou foi mandar uma retroescavadora guardada por um corpo de polícia de intervenção, depois resultaram os feridos e umas detenções.
Isto não é envolver as pessoas e, portanto, isto Os não é... verdadeiros hortelãos foram envolvidos e estiveram em Com todas as reuniões certeza, e concordam com com a certeza. E intervenção. tanto quanto sei, quanto me informei sobre esta questão, as pessoas que não trabalhavam concordam. naquela horta, e portanto são pessoas que têm um projeto, como disse, de envolvimento, de ocupação de tempo, que não é só uma questão de subsistência, mas é uma questão Estão de contentes proximidade com com a a terra, etc. E portanto, os votos que nós fazemos é que se encontra uma solução Claro. Muitas que pessoas permita... têm raízes nem Claro, nem- mas que envolva as naquela pessoas. atividade. Claro que sim, as pessoas que têm uma relação com a terra, que infelizmente nos espaços urbanos não é possível sempre. Ali tínhamos um caso em que as coisas estavam a resultar. Os votos nós fazemos, eu acho que vai ser possível, com certeza. Não vejo razão para uma intransigência, nem razão para uma intervenção policial com aquela violência e dureza às 6 da manhã, uma coisa sem sentido. Acho que vai haver bom senso, que o bom senso vai imperar e vai-se arranjar uma solução que satisfaz. Aquela população daquela zona vai ficar com um espaço lindíssimo, mas tem que se ouvir as pessoas têm que participar, as pessoas têm que dar a sua opinião e participar nas decisões. Acho que isso é fundamental. Muito bem. João Pedro Dias. João Pedro Dias. Eu deixaria a seguinte nota, um pouco para... Penso que estamos a concluir. terminarmos, Para terminar. Vamos Ainda está um minutinho. longamente. Sim, senhor. Não, tem o seu tempo. Tem o Sim, seu senhor. tempo. Sim, senhor. Sim. A nota, se calhar, mais importante, e gostaria de deixar esta perspectiva de futuro, é que, de facto, com a nova reforma administrativa que Lisboa vai conhecer e tem vindo a conhecer, e que no próximo mandato irá concretizar-se e dar os primeiros passos, é importantíssimo, de facto, toda a estrutura ecológica secundária, que aqui foi referido, portanto, como não estruturante, que passará como uma competência própria das 24 freguesias que Lisboa passará a ter depois do próximo ato eleitoral. Aquilo que não é estruturante para a cidade, à escala mais micro da freguesia A, B ou C ou D, dentro desse contexto, poderá ser estruturante dentro da criação, no sentido da criação de laços afetivos, de sociabilidade, de sentimento de pertença, de que falei há pouco, das pessoas com o espaço público. Porque, no fundo, falar de espaços verdes é falar de espaço público, que tem não apenas a vocação da fruição, do gozo, da partilha entre o ser humano e também algumas máquinas, não é? Que se aproximam perigosamente às vezes dessas zonas, mas também a componente ambiental, e a componente ambiental que de facto temos sido há largas décadas e muito bem alertados por vários especialistas, se calhar o mais conhecido e o mais reconhecido e bem reconhecido, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que já aqui foi lembrado e que é incontornável, não falar, eu ainda não tinha falado no arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, ou pelo menos ainda não tinha nomeado, como acho que também falei pouco sobre Monsanto. Enfim, Monsanto não está nesta escala, não é? Não está nesta escala que irá ser atribuída por via, em termos de atribuição e competência, por via da lei às novas freguesias, mas de facto, e concordando com, em termos de futuro, com aquilo que o António Pronto nos deixava aqui, no sentido de, sim senhor, é preciso completar o puzzle daquilo que é preciso transformar em verde e que os planos, o plano diretor e todos os planos de pormenor que fazem esta amálgama no bom sentido, portanto, esta panóplia de instrumentos de gestão territorial, há os bons e maus, bem entendido, mas no seu conjunto informam aquilo que será o futuro, de onde é que vamos construir novos espaços verdes, que ligações vamos fazer entre áreas já verdes, com que sentido, com que propósito, e também aquilo que não vamos fazer, porque também é importante, porque há coisas que se querem fazer ou que se poderão vir a querer fazer e que os planos diretores também obstaculizam, e bem, obstaculizarão, se for caso disso, e bem. O futuro será mais no sentido da manutenção daquilo que existe, da conservação, de tomar conta, de cuidar, no fundo.
estamos a falar de cuidar do pequeno espaço público, do pequeno espaço verde, do espaço de proximidade, do espaço de vizinhança. Foram importantes, seguramente, as esplanadas e os quiosques de que falávamos há pouco, mas sem querer terminar com uma nota pessimista, é confrangedor às vezes ver equipamentos, alguns que eu conheci com a idade do meu filho, que fará em breve 12 anos, se Deus quiser, e mais novo ainda, espaços emblemáticos de Lisboa, alguns deles no Parque Florestal de Monsanto, já aqui falámos no Panorâmico, falamos na Luneta dos Quartéis, esventrada, completamente esventrada, vandalizada. O próprio símbolo da Luneta dos Quartéis em bronze, uma peça com 3 metros de altura, cravada na pedra, até essa foi roubada. Foi roubada. A Luneta dos Quartéis foi roubada. Tudo o que lá estava foi vandalizado. Moinhos de Santana. Estamos no Restelo, estamos no Alto Restelo. A cafetaria dos Moinhos de Santana vai ser adjudicada a contratação, vai ter um novo adjudicatário muito em breve. Tem um cheiro fétido lá dentro, não tem um vidro, não existe um vidro em toda a caixilharia 7, 8, 9, 10, 15 metros de largura. Não tem um pavimento que não esteja esventrado, que não esteja partido, que não esteja vandalizado. Ao pé de um espaço verde de qualidade, integrado num espaço verde de qualidade. O Parque dos Moinhos de Santana é um espaço verde de qualidade, onde crianças, fundamentalmente, escolas, fundamentalmente, convivem com todo tipo de uso recreativo, lúdico, etc. Dentro daquilo há uma aberração, que é uma coisa que agora vai ser resolvido, mas está assim, não sei há quanto tempo. Eucaliptal de Benfica, quanto tempo é que esteve aquele casinhotezinho, com outra escala, eu sei que já não está. Inês, não está, mas esteve num sítio. Eu não visito o Eucaliptal de Benfica seguramente há mais de 2 anos, por culpa minha, seguramente, sei o caminho e sei lá voltar, e com todo gosto voltarei lá para rever esse espaço de uma forma condigna, um espaço muito pequenininho. Estamos a falar de pequeninas obras, estamos a falar de manter coisas que já existem. Teria sido possível manter os Moinhos de Santana, a Luneta dos Quartéis, ou o Panorâmico, e também fazer os novos quiosques e as novas esplanadas no Montagudo, na Estrela, na Avenida Liberdade e em tantos outros sítios. Sítios que foram descobertos por via, alguns deles, não, a Avenida da Liberdade, seguramente, foram descobertos em termos de estadia, em termos de fruição, por via exatamente da colocação desses quiosques e dessas esplanadas. Teria sido possível fazer as duas coisas? Seguramente que sim. Até podíamos não fazer tanto obra nova, os quiosques são obra nova. Podíamos não ter feito tantos. Agora, manter aquilo que existe é a nossa obrigação. Foi isso que nós herdámos e quando nós juntarmos isso àquilo que nós construirmos e deixarmos aos nossos filhos aquilo que é a nossa cidade, vamos querer que alguém tome conta e mantenha aquilo que nós herdámos e aquilo que nós preservamos e aquilo que nós construímos também. Não estamos seguramente em termos de grandes construções, de grandes obras, os nossos desafios são gigantes, de facto. Vamos manter aquilo que temos de bom, vamos manter os Moinhos de Santana, vamos recuperar a Luneta dos Quartéis ou vamos começar a fruir a cafetaria, não mudou outra ramo, sim senhora, muito bem, do Eucaliptal de Benfica e tantos outros que merecem este carinho de quem tem a obrigação de responder perante eles. Aí, de facto, as novas freguesias, as novas velhas freguesias, no fundo não há novas freguesias, não é? As coisas fazem-se fazendo, mas estas 24 que aqui vêm, com este registro, com estas competências, desde que com os recursos financeiros penso que estão acautelados, os recursos humanos não sabemos, dependerá muito do novo executivo do município, portanto da nova Câmara, que tipo de recursos humanos
qual a qualidade dos recursos humanos que irá transferir para as juntas e utilizando que critérios, quais os timings. Essa questão é uma questão muito preocupante e falo como autarca em Nossa Senhora de Fátima, pelo menos já há 2 mandatos, e preocupa-me isso, de facto, com que recursos humanos é que nós vamos poder contar. Falámos aqui na Escola de Calceteiros, falámos na Escola de Jardinagem, falámos dos instrumentos, também falámos da antiga e ex-aversão do vereador Sá Fernandes, no outsourcing, portanto, conceder a terceiros a responsabilidade de prestar um serviço de manutenção e de conservação de espaços verdes, mas de facto as juntas usem os meios financeiros, parece-me que o vão ter. Agora, os meios humanos, face às impossibilidades de contratação, em termos de contratação pública, não é? Portanto, temos obrigatoriamente, os futuros autarcas terão obrigatoriamente que viver com recursos humanos que lhe vão ser transferidos. Portanto, mais uma vez, não vamos criar nada de novo, vamos usar no bom sentido, e gozar do trabalho e do esforço de funcionários que terão que deixar de ser municipais e passar a ser paroquiais, no sentido das freguesias, e, portanto, é um desafio vermos em que então, nós vamos, de facto, longos com este tempo de conversa aqui sobre Lisboa e sobre o verde de Lisboa. Fico com estas duas chamadas de atenção, curiosamente, que surgem das extremidades do debate. Ainda há muito poucos dias, numa conversa com autarcas, foi afirmado que nós nos preocupamos muito mais, nos temos preocupado e enchido páginas e horas de tempo de antena com os grandes TGVs, os grandes aeroportos, as grandes construções, e depois esquecemos o buraco, esquecemos os jardinzinhos, esquecemos a tulipa debaixo da árvore e esquecemos aquilo que está ali ao pé de nós e que nós poderíamos fruir de facto com facilidade, para nos perdermos em conjecturas megalómanas que depois vão ficando sucessivamente adiadas. Isso é um aspecto. E o outro aspecto, o que é bom é para ser mantido, parece-me um lema magnífico, e que se alguma queixa se pode fazer verdadeiramente e vincadamente à política que tem sido seguida neste país desde há muitos anos, é que de facto nada tem sido mantido, nem o bom nem o mau. E o resultado está à vista. Portanto, se o que é bom é para ser mantido, parece-me um lema magnífico. Todos, muito obrigado por esta participação, e aí em casa, a paciência com que nos ouviram. Espero que tenha ficado, enfim, algum esclarecimento adicional relativamente ao que é Lisboa e ao que são os seus espaços verdes. Até um próximo Poder Local sobre Lisboa. Muito boa noite.